Tenho fé que vai dar certo, viu? Só tenho uma certeza de uma coisa, Deus está vendo tudo. Tem nada que ele não esteja vendo. Começou a gravar já, prof. Pronto, começou a gravar. E aí, galera, bom dia, 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 meus queridos alunos e alunas. Espero que todo mundo esteja bem. Todo mundo não se deixe abalar tanto, né, por essa notícia aí do lockdown. Minha vida virou de cabeça para baixo. Porque, como vocês sabem, eu sou oficial de justiça, né, e eu trabalho externo. E aí, como eu trabalho externo, quando tem lockdown, fica muito complicado. Então, uma coisa, por exemplo, que eu tenho que resolver em uma semana, dos 10 dias, eu vou ter que resolver tudo hoje. Eu estou aqui desesperado, imprimindo meus mandatos, mal dormi à noite, para poder, depois da aula de vocês, sair correndo, ir lá, cumprir o que eu posso cumprir. A orientação do sindicato é que a gente só cumpra o que for mais urgente, sabe? Mas aí eu fico assim, não, eu tenho que cumprir tudo. Eu sei que a gente se arrisca tal, porque a gente está lidando com pessoas, a gente arrisca até outras pessoas, mas é complicado, muito complicado, muito complicado. Porque você fica sem saber o que fazer, sabe? E aí eu tô aqui, tentando organizar meus mandados, cheio de mandado aqui, ó, pra vocês verem. Aí eu tô aqui no sistema, tentando resolver o que eu vou fazer na minha vida. E o pior é que hoje é um dia super aperreado, sabe? Dia de quinta. Não é um dia que eu me programo muito. O dia de quinta eu me programo mais para fazer certidão, né? Porque não basta eu cumprir o mandado, depois tenho que fazer em cada mandado uma certidão dizendo o que é que aconteceu. E aí hoje é o dia que eu ia fazer isso, porque eu tenho os mandados para devolver. E aí eu ia passar a tarde fazendo isso, mas tenho que passar a tarde na rua mesmo, por conta aí do lockdown. Muito triste. E aí, pessoal, é assim, óbvio que tá todo mundo doido com essa pandemia, mas tem certas coisas tão surreais, né? Então, você vai para o shopping, ou para qualquer loja, ou para academia, ou para que seja, aí tem uma pessoa medindo a tua temperatura. Aí você vai no terminal de ônibus, pelo menos é o que eu escuto falar, né? Eu não vou no terminal de ônibus, mas, por exemplo, pessoas que trabalham aqui no meu condomínio, que andam de ônibus, eu pergunto, tem alguém medindo a temperatura de vocês quando vocês entram no ônibus ou no terminal? Não tem ninguém. Aí você vê só notícias e notícias dos tudo lotados. Aí fecha o comércio todinho, aí mantém construção civil. Eu realmente não entendo. Eu realmente eu filosofo, né? Entendeu? A gente tá aqui pensando, mas realmente para mim é meio contraditório, sabe? Você exigir algumas coisas nas empresas e na empresa pública, né? Na parte pública, quer dizer, a questão de transporte, não tem nada disso. Então o que é que adianta? O cara vai pro shopping, aí tem toda a medição, blá, mas aí ele vai, pega um ônibus, aí fica aquela confusão toda. Ou então, vai e não pode mais ir para shopping, tudo fechado, mas ao mesmo tempo construção civil não é afetado. Tá entendendo? Eu acho muito doido essas coisas. Enfim, para mim é só contraditório. Não é porque não segue um padrão. Se seguisse um padrão, seguisse assim um padrão de dizer, ah, não, fecha todo mundo, aí beleza. Ou então, todo mundo vai ter temperatura, mas vale para todo mundo. Terminal de ônibus, aí você vê os aviões, tudo lotado. Certeza que vocês têm amigos aí que estão viajando de avião e eles postam foto no avião tudo lotado. Ônibus tudo lotado. E aí você fica, poxa vida, estão fazendo aí palhaço ou não? Não, porque, enfim, essa doença tá surreal, né? Mas é uma coisa que atinge todo mundo. E a gente tem que cuidar muito daqui, tá, turma? Falo muito isso para vocês. Cuidem daqui para vocês não ficarem doidos. Porque realmente é uma situação que deixa a gente um pouco mais sensibilizado. Então a ideia é que você consiga sempre, o máximo possível, não deixar se atacar tanto, tá? Aí, turma, hoje eu vou até. Acho que eu nem converso tanto, eu adoro conversar com vocês, de boa, agora mesmo. Porque eu pretendo acabar a aula um pouquinho mais cedo, exatamente porque eu pretendo resolver essas coisas, porque quando eu falo de um processo, pessoal, eu falo de vidas, entendeu? Então eu sei que, por exemplo, vou pegar só um aqui. Peguei esse aqui. Sei lá, primeira vara de família. Aí é um assunto de família, para eu... Ó, que comecei é simples, né? É para eu falar para a Cleniana que ela entrou com a ação e ela abandonou o processo, só para eu falar para ela, perguntar para ela se ela ainda tem interesse em continuar com o processo. Quando eu penso, isso aqui não é nada demais.
não é uma audiência, não é uma reintegração de posse, não é uma busca e apreensão de menor, não é nada demais. Mas quando eu penso, aqui tem vidas. Aqui tem ela que entrou com ação pedindo pensão alimentícia para o filho, e provavelmente ela, pela ignorância dela, né, nem todas as pessoas são do direito, nem todas as pessoas conhecem o direito, mas ela talvez, pela ignorância, que eu digo ignorância não no sentido de ser burro, tá, pessoal? Ignorância no sentido do direito mesmo, da justiça. Ela não sabe o que está acontecendo com o processo dela. Então eu acho tão importante chegar para ela, dona Cleriana, a senhora entrou com ação de pensão alimentícia, seu processo está lá, precisando que a senhora dê andamento, para a senhora fazer alguma coisa, aí eu digo que é, e só que a senhora não deu andamento. E aí, a senhora ainda quer? Aí ela, eu nem sabia disso. Pois é, então assim, o trabalho do oficial de justiça, muita gente não entende a importância, mas ele tem muita essa importância, principalmente social, de levar a justiça ao povo. Os oficiais de justiça, eles são as linhas, ele é a linha de frente do judiciário. Ele é o judiciário na rua. Então, ele é o judiciário principalmente para a população mais carente. Porque, por exemplo, se a Bianquinha ia entrar com processo, ela é desenrolada, ela sabe pregar a senha do processo, sabe entrar na internet, sabe consultar o processo dela. Mas é a Bianca, ou então são vocês, que não faz parte da regra, né? A regra é que o Brasil é uma população extremamente carente, pobre e ignorante no sentido de não ter acesso a tantos conhecimentos, né? Inclusive os jurídicos. E os sistemas judiciais, e é minha opinião, né? Respeito a qualquer outra, mas sistemas judiciais estão cada vez mais complexos e às vezes a gente tem demandas aqui. Ontem mesmo eu estava de madrugada baixando os meus processos, quando eu vi 7 mandados desapareceram, 7. Então os próprios sistemas ficam doidos, aí eu tenho que abrir chamado no CAT, não sei o quê, tenho que tentar lembrar que mandados eram esses, para poder ver onde é que tá, para poder voltar para o meu limbo. Aí eu fico pensando, às vezes, caramba, se eu que sou jovem, né? Eu me considero jovem, me considero antenado, eu sei muito de tecnologia, trabalho com Big Data, né? Com Power BI, por exemplo. Enfim, eu me considero bom tecnologicamente falando, e para mim às vezes é difícil. Tu imagina uma pessoa que é na favela que não tem nem nenhum tipo de acesso a essas coisas, sabe, turma? Então, assim, quando eu vejo meu sindicato, por exemplo, falando, não, só cumpra os exigentes porque você tem que se cuidar e você tem que cuidar das outras partes, ninguém sabe se eu tô com coronavírus, né? Pode ser que eu seja assintomático, você sabe? Eu não sei. Já fiz um bocado de teste, nunca deu, não. Mas hoje, agora, quem sabe que eu tô, que a Bianca tá? Ninguém sabe, né? Porque tem a questão dos assintomáticos. Aí, como é que eu sei que eu também não tô levando para alguém? Aí vem aquela questão, né? Mas ao mesmo tempo, eu entendo que é a minha saúde, eu entendo que é a saúde da outra pessoa, mas ao mesmo tempo tem os processos, né? Tem o jurisdicional, tem a pessoa que está precisando da prestação jurisdicional. Então vamos tentar equilibrar esses lados. E como é que eu equilibro? Eu equilibro indo de máscara, de face shield, eu equilibro tacando álcool em tudo quanto é meu, eu equilibro não passando, não chegando nem perto da, porque o pessoal também é muito tocar, né, para falar. Eu não chego nem perto para não dar a possibilidade dela me tocar, por minha segurança e por ela. Aí, enfim, então é isso que eu quero dizer para vocês, que eu vou, talvez a aula de hoje eu acabe um pouco mais cedo, porque eu preciso fazer isso. Enfim, e aí qualquer coisa eu compenso depois. Deixa eu ver o que vocês estão falando comigo. Oi, Laura, bom dia. O Rodrigo, a Maria Clara, a Juliana, a Mariana Esch, de bola, o Jean, Samuel, fala, cara, Cauã, boa noite. Cauã tá na noite ainda. Maria Eduarda, bom dia. Vitória, bom dia. Bom dia, Antônio Neto. Flávio Vidal, João Augusto, Maria Clara. A Rodrigo, difícil, é muito difícil, cara. Vai dar certo, vai, cara, não tenho dúvida não. Comigo tudo dá certo. Comigo, eu sou super vibe positivo. Acho que é por isso que as coisas não estão. Quando é pra dar errado, dá certo na minha vida. Eu adoro isso. Porque eu acho que eu fico pensando muito positivo. Vai dar certo, sim. Aí o Cauã, Deus tá vendo tudo, tenho certeza. O Breno, autoestima no fundo do poço. A tua, cara, tá desse jeito? Não, acho. Melhor aí, não fica desse jeito, não. A minha autoestima, pelo menos, tá super elevada. Graças a Deus, sempre foi. Aí a Fabiana, Rogério, a Fabiana tá engraçada, viu? Ela quer essa aula pra gente conversar, ela quer. Eu também acho. O grande questão, Fabiana, é que eu tenho que lembrar dessa aula pra gente conversar no AB. Porque no AB, como eu dou conteúdo, aí as turmas têm que seguir juntinhas, né? Aí eu dei conteúdo no AB, eu não consigo ser uma aula só de conversa do CD, mas a gente vai ter essa aula, se Deus quiser. De tanta a Fabiana falar. Me leva pro AB. Me leva pro AB. Eu vou matricular a Fabiana no AB.
Ô, comédia. Aí todas as turmas você conversando. Bom dia, Fabiana. A Bianquinha, mó sono, imagino. Mó sono. Quando fala do mol sono, eu só lembro de química, né? Que a gente aprende a história do mol, faz muito de cálculo. Eu lembro que eu gostava muito dessa matéria. Hoje em dia não me pergunte nem quanto é o mol. Acho que é 3,06 vezes 10, sei lá, não lembro não. Aí, Rodrigo, são algumas inconsistências no decreto. Pois é, Rodrigo. E é isso, é o que me deixa mais reticente. Eu não me incomodo de cumprir quarentena, como eu cumpri bem direitinho, de março até outubro, eu cumpri quarentena bem direitinho, sem sair de casa, sem ver muita gente, bem direitinho. Mas aí você começa a ver certas inconsistências e eu só parei a quarentena porque eu não conseguia mais cumprir meus mandados. Parei assim, né? Eu continuo de quarentena, mas eu me liberei mais no sentido de ir para academia, de ir para casa de um outro amigo. Ah, como eu odeio esse barulho. Putz, grila. Bianca, tu não grava teu JED, Bianca? Gravo não, eu não aprendi. Pois, Bianca, você é minha Eu vou monitora tentar institucional. aprender. Você vai aprender a gravar as aulas, e aí a partir daí vai mudar o link, e é você que vai aceitar. Ora, a Bianca é a minha monitora institucional, a única que ganha para estar aqui. É o que não quer nem aceitar o pessoal aqui. Eu não suporto esse barulho, eu não suporto. Eu estava aqui mudo, até eu ver, não, 57 alunos, nós fomos 62 a 64, não lembro agora. Então, acho que realmente os outros vão faltar. Aí vem. E às vezes você tá aí, você entrou na hora, mas cai, né, a conexão, aí vem de novo. Nossa, chega a dar um negócio ruim, mas eu preciso trabalhar isso. Eu vou trabalhar isso na minha terapia, que eu não faço. Ei, professor, Oi. essa opção do Meet para gravar é pago, é? Bianquinha, eu confesso que eu não sei. Eu não sei se é porque é um convênio que eventualmente a Google tenha com a Unifor, e por isso a Unifor possibilitou que os professores gravem, entendeu? Então, eu entro aqui pelo meu e-mail da Unifor, sidney.unifor.br, e aí com isso eu consigo gravar qualquer reunião. Mas eu não nem sabia que no de graça não poderia gravar. Pois é, porque pelo menos da gente, a gente tem que baixar um aplicativo para gravar, entendeu? Aí eu posso até tentar fazer isso. Não, tentar não. Seria melhor se fosse pelo Meet. Vai conseguir. Não, e é pelo Meet mesmo que a gente tá. Ah, tá, entendi, a gravação, né? Pois então, vai falar com o Filipinho, nosso querido monitor Felipe. O Felipe é desenroladíssimo. E aí tu vai perguntar ele como é que ele faz para gravar os JETs. Pra gente mudar esse negócio de eu ficar aceitando vocês que não dá certo, não. Dá não. Acho que a única coisa que tira minha paz de espírito é esse barulho aí. Aí o Cauã tá com sono. Eu também dormi péssimo, Cauã. Acho que essa história toda eu mal consegui dormir. E eu acho que eu não entrei no sono profundo, porque é como se eu não tivesse dormido. Fora que eu dormi pouco. Aí o Eduardo, pois é, muito contraditório. Aí a Fabiana, totalmente contraditório, só vale para o privado e o público nem. Pois é complicado por isso. Se fechar tudo, quebra tudo de uma vez, e meio do medida de contrição, só, né? Exatamente, um Freitas. Ainda tem esse ponto. O Cauã tá com cara de palhaço. A Fabiana, professor, o Senado tinha aprovado a academia com serviço essencial e lockdown. Na verdade, quem aprovou foi a Câmara dos Vereadores. A Câmara dos Vereadores, turma, fica perto do antigo... Ó a minha referência. É porque eu não consigo lembrar. Vou nem dar essa referência. Fica próximo do... porque de um lado era o antigo Shopping Motel, que era a minha referência, e do outro lado é o AA, né, que é a Associação dos Alcoólatras Anônimos. Então, assim, a Câmara dos Vereadores de Fortaleza... e eu também sou péssimo de rua. Sabe aquela rua do Iguatemi, que você vai na frente, aí tem a Fiat aqui, tem aqui o Iguatemi, aí tem a Fiat, aí tem uma avenida, assim, que aí ou você dobra e continua na Washington Soares, ou você vai direto. Pronto, se você for direto ali, do lado esquerdo, você vai ver a Câmara dos Vereadores, não sei qual é aquela rua. E o fato é que a Câmara dos Vereadores fica ali. São os vereadores, foram eles que aprovaram a lei. Só que você vai aprender que uma lei, ela não basta o legislativo aprovar. Tem que ser sancionada ou vetada pelo Poder Executivo. No caso, essa lei foi aprovada pela Câmara dos Vereadores e foi para a sanção ou veto do prefeito da gente, que é o Sarto. E ele ainda não se manifestou. Então, a academia como serviço essencial ainda não está valendo. Beleza? Breno, o professor nos deu uma dica de como sobreviver. A quê, Breno? Sobreviver a quê? A tempestade? A ansiedade?
a guerra a nossa luta contra os ETs, o quê? Que aí eu posso opinar, né? É sua opinião. Rafaela, tu ia falar ou foi impressão minha? Eu falei, na verdade, mas Falou o quê? ao apocalipse O sobreviveu. apocalipse? Pois é, o apocalipse. É o próximo passo. Só pode. Vamos lá. Acho que foi a Câmara dos Vereadores. Isso, Rodrigo. Acabei de explicar. Perdão, realmente, pronto, perfeito. Foi a Câmara Municipal, a Câmara dos Vereadores. É a mesma coisa. Mas vocês vão aprender isso, tá? Constitucional 1, vocês já começam a falar sobre isso. Aliás, eu acho que até a introdução à ciência do direito, vocês já começam a ter noção sobre isso também, se eu não estou enganado. Porque a introdução à ciência do direito são várias unidades, né? Enquanto a nossa são 5 unidades, a introdução à ciência do direito, acho que são menos 14. Então, são várias unidades. O prefeito não sancionou isso mesmo. Então pode mudar, né? Vamos ver. Professor, a legenda da sua última foto. Você também é lindo, mas não tanto quanto eu. Juliana, meu Instagram é só besteira, porque realmente, ultimamente, eu não tô muito ligado nessa vibe do Instagram. Mas é só besteira nesse sentido. De ser lindo, de estar aquilo outro. Fabiana entra na B, penetra, perturbando lá. Deixa a Fabi para B, não. A Fabi fica aqui. Para que a gente tenha conversa aqui, Bianquinha, o foda é que esse lockdown tá vindo muito atrasado. Eu não falo tanto porque realmente eu não tenho propriedade para falar se tá certo, se tá errado. Eu imagino que quando o governador decide isso, pelo que ele mesmo fala, né? Ele conversa com o secretário de saúde, doutor Cabeto, conversa com a secretária de finanças, que é a Pacheco. Peraí, meu Deus, esqueci. A loura, que é... Meu Deus. Fernanda Mara, com a Fernanda Mara. Então, eu imagino que ele vê a visão holística, né, da coisa. Então, eu imagino que ele veja todas essas questões e pondere. Eu, como não tenho esses dados que provavelmente ele tem, eu fico meio assim de opinar, né? Mas, para mim, vendo bem de fora, parece um pouco contraditório. Aí, a Fabiana Sofia, se ele permitir, eu vou de vez em quando conversar lá. A Bianca Milhão Monitor, aqui é ótimo. Não foi aprovado a academia como essencial, kkk, bem localizado. A Câmara dos Vereadores do Brasil, da gente, né? De um lado é o AA, né? Que, com todo respeito, pelo amor de Deus, são pessoas que estão querendo tirar esse vício. E o outro lado é o Shopping Mortel, tá massa, tá ótimo. Aí o Sarto vai aprovar ou não quando... Isso, pelo amor de Deus, não sei. Ele tem, pessoal, que eu saiba, 15 dias... de quando chega para ele. Então, que eu lembre, porque faz tempo que eu não vejo essa matéria, mas eu acho que são 15 dias desde que chega para ele. E eu não sei quando foi que chegou para ele, mas se eu não me engano são 15 dias. Se ele não falar nada em 15 dias, considera-se aprovado. Então, em até 15 dias, ele pode ou aprovar ou rejeitar. Se ele não fizer nada, considera-se automaticamente sancionado. Furacão, mas vai dar certo. Vai. Então, bora lá. Turma, eu vou começar a nossa aulinha, porque... exatamente porque hoje eu queria terminar um pouquinho mais cedo, se vocês não se incomodarem, depois eu posso compensar isso, mas não é problema, é porque eu tenho vidas aqui para cuidar. Eu quero, turma, que vocês, por favor, preparem o screenshot, né, a foto da tela aí do teu computador ou do celular, se você estiver assistindo, ou então bata foto de um arquivo que eu vou mostrar agora, tá bom? Esse arquivo é o resumo de tudo que a gente veio falando do período pré-socrático. E aí eu vou compartilhar agora. Se você puder bater fotos, se você puder fazer o screenshot, para você ter como estudo. É uma forma mais organizada, turma, de tudo que a gente falou. Espera aí que não é esse arquivo, não. É esse aqui, ó. Pronto. Esse arquivo foi um arquivo que eu fiz mês passado e que até eu pedia para os alunos fazerem. Mas a minha ideia é que a gente possa ir um pouco mais rápido, não prejudicando as discussões, mas diminuindo até as questões das atividades. Mas a ideia é que a gente vá um pouco mais rápido nas unidades para eu ter tempo de ver mais filósofos com vocês, principalmente os filósofos mais recentes, né? A gente fica muito tempo na filosofia da antiguidade. Você vai ver, vai acabar a V1, a gente ainda está aqui na filosofia da antiguidade. E era isso que eu queria acelerar um pouquinho. Aí, esse arquivo, eu tinha pedido para os alunos do semestre passado fazerem um arquivo como esse, eu dei só o que é que eles iam fazer, né? Eu dei só aqui essas questões aqui preto, o que é que eles iam fazer. E depois eu corrigi com eles, aí eu fui fazendo, mas ao invés de fazer isso com vocês, eu prefiro que vocês tenham isso, e é uma forma mais organizada de você entender tudo que a gente falou, tá bom? Então, se você notar, as cores
depende de cada escola. Então, a escola jônica eu coloquei laranja, a pitagórica eu coloquei verde, a eleata amarela e a da pluralidade eu coloquei em azul. Aí a escola jônica eu coloquei todos os filósofos, coloquei o arqué para eles, e a escola jônica e a eleata, como vocês sabem, ela é monista. Então, essa tabela que eu pedi para você bater foto, para você fazer o screenshot, a captura de tela, é só para você ter uma forma mais organizada de lembrar, né? Porque tal hora talvez você não lembre que para Anaximandra é o Apeiron, Anaxímenes é o A. Tranquilo? Vou sair dessa tela, tá? Acredito que já deu tempo de todo mundo bater foto. Vou voltar aqui para a tela original, porque tem alguém querendo entrar, e porque eu quero também conversar sobre 3 conceitos gregos, 2 vocês já aprenderam, e agora eu vou para o terceiro, tá bom? Ixi, eu ouvi um barulho, como se alguém quisesse entrar, acho que saiu. Não, professor. Ai, peraí, Breno, só um minuto. Pode falar, Breno. Ah, sim. Se o senhor pudesse explicasse só mais uma vez, se não me engano, é Protágoras e Zenão, porque as ideias deles ficaram muito abstratas, digamos assim. A escola Parmênides e Zenão, né? Sim. Vamos fazer assim, Breno. Deixa eu te pedir uma gentileza. Por favor, rever a aula passada, quando eu expliquei isso, porque hoje eu não queria revisar nada, exatamente porque o meu tempo está um pouquinho curto. Aí você vai rever a aula passada. Caso você não entenda, na terça-feira que vem, me pede para revisar, que eu reviso. Muito embora essa discussão de Parmênides e Heráclito, a gente vai voltar a falar dela quando a gente for falar de Platão. Aí eu volto a falar da discussão de Heráclito e de Parmênides. É porque é uma discussão que vai me levar muito tempo para eu explicar. Vocês têm as aulas gravadas, então acredito que dá para você rever lá. Aí anota as suas dúvidas. Se você tiver alguma dúvida, na terça-feira eu tiro. Pode ser assim, cara? Beleza, tu falou tranquilo, né? Beleza. Pois obrigado aí, cara. Desculpa aí, é só porque hoje realmente estou um pouquinho apertado. Breno, qualquer coisa tu me chama no privado que eu posso te explicar essa parte, viu? Pronto, Bianchi, me ajuda aí, quando acabar a aula, grava um áudio, ou então conversa com ele, para ele não ficar nessa dúvida, tá bom? Mas é bom também que é bom também, turma, que a gente tem um certo tipo de autonomia, não que o Breno não fez certo, pelo amor de Deus, o Breno fez certíssimo em perguntar, eu tô aqui para tirar a dúvida mesmo. Mas sempre tentem tentar descobrir por si próprios, porque fica melhor, porque você assimila mais. Mas também sempre fiquem muito à vontade para me perguntar, pelo amor de Deus. Aí a Maria Eduarda, eu tive uma dúvida sobre o Deus de Pitágoras. Se ele acreditava que um Deus ou que é Deus. É assim, Maria Eduarda, os gregos, eles eram politeístas, então eles cultuavam vários deuses, tá? E aí uns tinham os deuses principais, outros tinham os deuses secundários, então é muito nessa conotação. Eu não conversei muito sobre a parte de religião, né, de Pitágoras, porque é muito permeado de lendas. Então, assim, e também porque a gente está na filosofia, né? E o conhecimento da filosofia é diferente do conhecimento da religião. Mas, numa mesa de bar, ou então qualquer dia, era super massa conversar sobre o Deus de Pitágoras, sobre os deuses de várias pessoas. Sobre isso não se preocupa, não. Tá bom, Maria Eduarda? Breno, obrigado pela compreensão. Aí a Maria Eduarda vai perguntar para a Bianca. Eu não sei se a Bianca vai saber responder o Deus de Pitágoras, não, viu, Maria Eduarda, porque não é matéria da gente. Aí a Bianca, como você pode perguntar, tava nos slides o Deus de Pitágoras? Não. Tava? Alguém não lembro não. Mas enfim, vamos fazer assim, Maria Eduarda e Breno. Qualquer dúvida na terça-feira me pergunte de novo, tá bom? Tá bom, mas eu vou ver, mas eu não lembro do Deus de Pitágoras lá, não. Tinha a dizer na questão da conotação religiosa, tinha do orfismo, mas o Deus de Pitágoras. Beleza. Vamos lá, turma. Aí, eu queria revisitar 2 conceitos com vocês e inserir um novo conceito. Aí a gente termina os pré-socráticos e começa o período antropológico de Sócrates. Então, hoje a gente conversa um pouco mais sobre Sócrates, tá? Turma, qualquer dúvida, eu sei que vocês, até por respeito, né, porque vocês são muito educados, qualquer dúvida que vocês tenham, mesmo sobre a matéria passada, pode me perguntar. Só hoje é que eu estou um pouquinho aperreado, mas terça-feira, por exemplo, se quiser me perguntar, na quinta, fiquem sempre à vontade, tá? É só hoje que é uma situação mais excepcional, por conta desse lockdown, que ninguém esperava, eu, pelo menos,
Todo mundo falava que ia ter, não teve no carnaval, aí, enfim. Não adianta mais perder tempo com isso, não. Turma, então, os 3 conceitos que eu queria revisar, né? 2 você já conhece. O primeiro é de physis, o segundo é de arqué. Algumas vezes você vai falar em arqué, assim. Tem essas 2 escritas, tá? De arqué. Maria Eduarda, era dizer não, desculpa, acabei de ver. Ah, tá. Essa parte, Maria Eduarda, isso. Tem lá o Deus em relação a Zenão, tem mesmo. Mas essa parte eu não entro nessa discussão porque é uma questão mais religiosa. E é uma questão mais que é muito permeado de lendas. Então, não acho tão interessante, porque vai fugir do assunto principal das nossas discussões, entendeu? Pronto, então, o Deus de Zenão pode deixar. Mas qualquer dia eu converso sobre questão de deuses com vocês, certo? Se eu tiver tempo eu falo sobre isso. Então, turma, physis, arqué e devir. São esses 3 conceitos que eu queria que vocês tivessem na cabeça, tá bom? A physis, a gente até andou falando sobre ela na aula passada. A característica da physis significa princípio, origem de tudo. Physis significa natureza. Então, o conceito de physis, ele é muito parecido com o conceito de apeiron de Anaximandro. Lembra que o Anaximandro diz que o apeiron é o eterno, é o infinito, é o imutável? Que o apeiron, ele dá origem a tudo, então tudo nasce do apeiron e morre no apeiron. Lembra que a gente conversou sobre isso, turma? Pois é. Physis tem mais ou menos tem a mesma característica, só que é mais genérico, né? Então a physis, turma, significa princípio, origem de tudo. Então, para os gregos, quando você ouvir falar de physis, talvez vocês tenham lido sobre physis nos livros, e eu falei na aula passada, physis significa a origem de tudo, o princípio. Então, da onde é que tudo se origina? Da physis. Da onde tudo vai quando morre? Para a physis. Então, a physis é da onde tudo se origina e para onde tudo vai. Da onde tudo se origina e para onde tudo vai. Esse é o conceito de physis. Arqué, que toda aula eu tenho falado de arqué, significa a substância que dá origem às coisas. Então, a physis dá origem à vida, né? Às vidas. As várias vidas são originadas na physis e pela physis. Mas a physis, para ela originar as pessoas, como, por exemplo, ela me originar, te originar a Bianca, ela precisa de uma substância. Que substância é essa? Que dá origem à vida? Que substância é essa? Prevista em todos os seres vivos. Essa substância se chama arqué. Que aí varia, né? Para uns a água, para outro lá, para outro apeiron, para outro... Para um a água, para outro ar, para outro apeiron, para outros o fogo, e por aí vai. Tudo bem, pessoal? Beleza. E aí, obrigado, a Bianca está colocando, a physis é o princípio de tudo, imutável, indeterminado. A physis, ela é muito parecida com o conceito que Anaximandro criou de apeiron. Obrigado. E arqué é essa substância que a physis utiliza para nos dar a vida. Então, a gente nasceu e a gente tem arqué. Quando a gente morrer, o arqué vai deixar de existir na gente. Essa substância que deu origem ao nosso corpo, por exemplo, que deu origem à nossa vida. E, finalmente, o próximo conceito é o de devir. Devir lembra muito Heráclito, porque devir diz muito respeito ao movimento. Então, o movimento do arqué, o movimento das coisas, o movimento da vida, os gregos chamavam de devir. Então, olha o devir acontecendo na sua vida e na minha. Quando a gente nasce, a gente tem muito mais água no nosso corpo do que a gente tem hoje. Então, vocês já tiveram mais água no corpo, e eu, que provavelmente sou mais velho que todos aqui, eu tenho menos água ainda do que vocês. Então, o arqué, né, que é a água, que é a substância que nos dá a vida, ela está indo embora do nosso corpo. E por isso que a gente está caminhando para envelhecimento e futuramente para a morte, porque todos nós vamos morrer. Então, o fato é que o devir é exatamente movimento. Então, quando você lembrar de devir, devir vem de movimento. Devir é o caminho para a transformação, ele transforma as coisas. Então, à medida que o devir vai saindo do meu corpo, eles acreditavam, né, e isso acontece mesmo, eu vou envelhecendo. Então, minha pele, ela vai ficando mais ressecada, a minha pele não tem mais a mesma textura que tinha quando era um bebê. Então, bebê, você tem aquela vontade de apertar, tal. Por quê? Porque a pele ali é muito hidratada. Mas a gente vai envelhecendo e vai perdendo o arqué. Esse movimento, não só do arqué, mas todo e qualquer tipo de movimento, os gregos chamavam de devir. Tranquilo esses 3 conceitos, o único novo para vocês é o devir.
que significa movimento. Tranquilo esses 3 conceitos? Se para todo mundo estiver tranquilo, aí eu acabo o período pré-socrático, aquela parte amarelinha, e aí eu vou para o período socrático. Aí agora é que a gente começa a falar do grande Sócrates, que é o tanto que era grande é o tanto que era chato. Então, show. Turma, eu tô ainda na filosofia da antiguidade, a gente tá na unidade 2, a gente tem 5 unidades, a primeira a gente já viu, que é a introdução mesmo à filosofia, e as outras 4 é para a gente discutir a história da filosofia. A gente está na primeira unidade, que é exatamente a unidade para falar da filosofia da antiguidade, que vocês sabem que essa unidade tem 4 períodos. A filosofia da antiguidade tem 4 períodos. O primeiro período é o socrático, naquele slide, aquele período amarelo. Já acabou, então, mas fiquem à vontade para tirar dúvida comigo, com a Bianca, para revisitar as aulas e por aí vai. O segundo período é o que a gente vai entrar agora, que é o período do nascimento do cara que foi o divisor de águas da filosofia, que é exatamente o Sócrates. Vou parar minha apresentação um pouquinho para a gente conversar um pouco melhor. Que é exatamente o Sócrates. Então, esse primeiro período, que é o período pré-socrático, foi do século VII a.C., principalmente com Tales de Mileto e todos esses pré-socráticos que a gente estudou, e até o século V a.C. Na metade do século V a.C. até o século IV, a gente tem outro período, que é o período antropológico socrático. Então, a filosofia, ela iniciou nesse período cosmológico, nos 7 séculos antes de Cristo, e ela foi até mais ou menos a metade do século V a.C., com os pré-socráticos, onde a principal discussão foi a questão cosmológica, né? Aquelas 2 perguntinhas que a gente falou. Qual é a origem de tudo e qual é a autêntica realidade? Se a realidade é dos sentidos ou da razão. Então a gente agora caminha para a metade do século V a.C. até o século IV. Foi no século V, né, na metade dele para frente, até o século IV, que viveram Sócrates, que viveram Platão e que viveu também Aristóteles. Aristóteles, ele meio que pega a transição do período socrático ao período sistemático. Então a gente entra, pessoal, num período, né, da metade do século V a.C. até o século IV, a gente entra num período de grandes filósofos. Os anteriores, os pré-socráticos, também foram, mas agora são talvez os filósofos mais conhecidos, né? Se a pessoa não tem a mínima noção de filosofia, ela já deve ter ouvido falar de Sócrates, de Platão e de Aristóteles. O Platão foi discípulo de Sócrates e o Aristóteles foi discípulo de Platão. Então é uma correntinha. Sócrates, Platão e Aristóteles. Aí, eu só consigo lembrar do vídeo, tava eu e o... Ah, é verdade. O Instagram só me indicava aquele vídeo, eu já não aguentava mais. Tava eu, que é o Aristóteles falando, né? Vamos lá. Então, turma, a gente entrou no período do divisor de águas da filosofia. Quando você lê sobre Sócrates, geralmente você vai ler o seguinte discurso. Sócrates foi o divisor de águas da filosofia. Não é à toa que a filosofia é dividida em pré-socrática, socrática e pós-socrática. E por que ele foi o divisor de águas da filosofia? Porque, assim como Tales de Mileto propôs uma nova forma de raciocinar, né, rompendo com os mitos, o Sócrates ele propôs novos assuntos e novos métodos de raciocinar filosoficamente. E os métodos que Sócrates criou, em especial um chamado maiêutica socrática, ele é utilizado até hoje por juízes, por desembargadores, por advogados, por terapeutas. Então, o que Sócrates criou no século V a.C. é utilizado até hoje, que é um método de fazer perguntas. E quem foi o Sócrates, né? Para a gente conversar um pouquinho sobre ele. Quem foi esse cara? O Sócrates, ele nem sempre se dedicou à filosofia, não. O Sócrates, ele foi filho de uma parteira. Parteira, em grego, né? É a parteira dá à luz, e dar à luz em grego significa maiêutica. Daí porque esse método que ele criou é a maiêutica socrática, eu vou repetir isso mais na frente, que significa dar à luz. Ele deu esse nome maiêutica socrática em homenagem à mãe dele. Que ele dizia, a minha mãe dá luz às pessoas, então é a maiêutica, e eu vou dar luz a novas ideias. Então Sócrates, ele foi um perito, foi um mestre, pessoal, em fazer com que você perceba que todo o seu pensamento sobre determinado aspecto da vida, que você julgava conhecer bem,
ele foi o perito a te mostrar que você não conhece bem do jeito que você acha que conhecia, não. Então ele meio que quebra o teu raciocínio, ele mostra através de várias perguntas, a gente vai conversar sobre isso em especial na próxima aula, mas o Sócrates, ele quebra o teu raciocínio, mostrando a fragilidade no teu raciocínio, mostrando contradições no teu raciocínio, de maneira que o que você julgava saber muito, ele te mostra que, na verdade, tu não sabia muita coisa, não. Ele te mostra que, na verdade, o que você achava que sabia muito era uma mera opinião sua sobre aquele aspecto, e não uma coisa verdadeira que era. Então, Sócrates, ele nem sempre foi filósofo, ele foi filho de uma parteira, e o pai dele era um escultor, ele trabalhava em obras, ele trabalhou, por exemplo, num templo chamado Paternon, que é um templo muito conhecido na Grécia, e também tem vários Paternons espalhados pelo mundo. Mas o Sócrates, o pai dele ensinou o ofício dele de ser escultor, de trabalhar nas colunas. Então, já que a mãe era parteira e o pai escultor, vocês podem notar que ele também não era tão rico assim. Acontece que quando ele tinha mais ou menos 50 anos, os pais deles morreram. E ele herdou o que os pais deles tinham. E Sócrates, desde esse tempo, ele tinha uma preocupação que até hoje as pessoas têm. Só que eu acho que as pessoas não têm a coragem de fazer o que Sócrates fez. Ele disse que a gente fica muito mais se dedicando a ganhar dinheiro e esquecendo de cuidar de nós mesmos. Esquecendo de cuidar do nosso corpo, da nossa alma, do nosso espírito e principalmente da nossa cabeça. Então ele herdou o dinheiro do pai e da mãe e ele decidiu que ele não ia mais trabalhar. Não que ele trabalhasse, até porque trabalhar nessa época a gente já viu, né? Era coisa de escravo. Mas nessa época as grandes pessoas, os ricos, né, faziam muitas trocas comerciais para aumentar mais ainda a fortuna. Então não é que eu era rico e parava de trabalhar, não. Eu era rico, quem trabalhava eram meus escravos, mas eu continuava fazendo trocas comerciais para poder enriquecer mais ainda. Mas Sócrates diz que não. Que ele não quer viver essa vida em busca de dinheiro. Até porque você perde saúde, né, para ganhar dinheiro, e você perde dinheiro depois para ganhar saúde, né? Que é o ciclo da vida de quase todo mundo aqui, de quase toda a humanidade dessa forma. E Sócrates, ele muito cedo disse não. Eu acho que com o que eu herdei dos meus pais, eu consigo viver até a minha morte. Eu não preciso de muito para viver, então ele era um cara que andava super simples, com uma chinela, tipo um lençol aqui, aquelas roupas bem gregas, e ele passava o dia, lógico que não tinha o que fazer, né? Ele passava o dia nas praças públicas de Atenas, questionando as pessoas. Questionando sobre o que as pessoas julgavam saber. Então Sócrates, ele questionava, por exemplo, um juiz sobre o que é justiça, um professor de direito sobre o que é direito, um esteticista sobre o que é estética, um arquiteto sobre o que é arquitetura, um matemático, por exemplo, da geometria, que é a matemática espacial, né, o que é o espaço. Então, ele questionava sobre tudo que a gente julgava saber. Então, se você me perguntar, professor, você sabe muito direito penal? Eu acho que eu sei direito penal, né? Como eu já sou mais manjado, eu vou dizer que não, eu não sei nada, mas enfim. Mas se você perguntar para um professor, vai dizer, você sabe direito constitucional? O professor, sou professor de direito constitucional. Aí ele começava a perguntar sobre direito constitucional para aquela pessoa. E aí, à medida que essa pessoa respondia, ele fazia outra pergunta. É por isso que, às vezes, o exemplo fica um pouco mais difícil, mas a gente vai trabalhar muito isso na próxima semana, porque é casuístico. Então, eu pergunto para a Bianca, tu é monitora de filosofia, né? Você sabe muito, sei. Então, Bianca, me diz o que é filosofia. Em cima do que a Bianca me respondia, ele fazia outra pergunta. Outra pergunta, até que a Bianca ficava sem resposta. Aí ele chegava, mas Bianca, tu não diz que filosofia é a arte de pensar racionalmente a natureza? E a natureza existe? E se ela não existe, você está pensando racionalmente? E se não existe? Então, ele chegava a um ponto, Sócrates, que ele chegava a um ponto nessas perguntas que você não conseguia mais responder. E que ele mostrava para você que você entrou em contradição. Se você quer ver várias vezes Sócrates fazendo isso, tem um livro escrito por Platão chamado Apologia de Sócrates. É um livro bem fininho, acho que tem uns 30, 35 páginas mais ou menos,
que é o Platão narrando a defesa de Sócrates no julgamento dele. Eu chego já a falar do julgamento dele. E no próprio julgamento dele, ele faz os acusadores dele entrar em contradição várias vezes. E esse é o método da maiêutica socrática. E, professor, o Sócrates ele fazia isso porque ele era chato? Também. Ele era chato, ele era feio, ele fazia as pessoas entrarem em contradição, mas a principal intuito de Sócrates é tentar achar a verdade absoluta. Lembra que eu falei que o conceito de verdade para a filosofia ela é muito discutido até hoje? Porque para Sócrates só existe uma verdade. Qual seria essa verdade? Seria o que ele chamou de essência. Então, através dessas perguntas, ele chegava à conclusão que as pessoas elas não sabiam o que julgavam saber, elas não sabiam a essência. Então, se eu te perguntar o que é direito, você vai me dar a tua opinião sobre direito, mas você não vai saber o que é a essência do direito. E a busca dele era tentar achar a essência através dessas perguntas. Então, Sócrates, pessoal, ele com 50 anos de idade, ele começou muito mais a intensificar essa questão de se perguntar, de perguntar às pessoas sobre o que elas julgavam saber. Publicamente, eles deixavam as pessoas um pouco mais embaraçadas, exatamente porque ele fazia com que as pessoas, que um juiz, por exemplo, que dizia que sabia muita justiça, ele fazia um juiz mostrar para o público que ele realmente não sabia muito o que era justiça. E aí ele percebia que era só uma opinião, que aquele conhecimento não estava tão válido. E aí o Sócrates ainda tinha uma técnica que era muito pior, porque ele não respondia, ele só perguntava. E quando chegava uma hora que o Sócrates falava, que a pessoa falava, tá bom, Sócrates, eu não sei o que é direito não vou me dizer o que é, já que é tu que sabe, já que é tu danadão. Aí ele falava assim, não sei, é por isso que eu tô te perguntando. Ou seja, ele, tanto quando ele falava, ele respondia, ele perguntava o tempo todo, e quando se perguntava para ele reperguntava de volta, e chegava uma hora, quando não dava para ele reperguntar, aí ele dizia que não sabia. Daí porque ele ficou mais conhecido pela frase dele, que é, só sei que nada sei. Porque ele disse, e ele era o único que reconhecia a própria ignorância. Então ele olhava para a sociedade, via uma certa arrogância ante o conhecimento, via que as pessoas se portavam como se detivessem muito aquele conhecimento, e ele disse que não, que na verdade ele não conhecia muito, não sabia muito, ele ignorava muito. É o que a gente falou sobre os filósofos, né? O filósofo, ele sabe que o que ele sabe é uma gotinha no oceano. O que ele desconhece é o oceano todinho, isso é o filósofo. E aí Sócrates mostrava para as pessoas que mesmo que as pessoas julgavam saber, as pessoas ignoravam. Acontece que Sócrates, né, ele foi um divisor de águas da filosofia, porque além de trazer essa nova forma de filosofar, através de perguntas, que os antigos antes deles não faziam, né, através de sucessivas perguntas, além de ter trazido essa tal da maiêutica socrática, o Sócrates ele quis mudar os assuntos do que era discutido na filosofia. Então os pré-socráticos discutiam o cosmos, né? Tanto é que estava no período cosmológico. E Sócrates ele estudou o que os pré-socráticos conversaram. Então ele estudou Parmênides, Heráclito, ele estudou Tales, Anaximandro, Anaxímenes, e ele dizia que esse conhecimento dessa galera foi legal, tal, mas era um conhecimento muito cheio de contradição. E vocês podem colocar na cabeça que um dos intuitos de Sócrates foi evitar a contradição. O que Sócrates mais queria era evitar qualquer tipo de contradição, inclusive nos discursos. Aí ele olhava e dizia, como assim, para Anaxímenes, o arqué é o ar, para Tales é a água, para Anaximandro, a peiron? Que povo doido. Aí ele dizia, não, que povo doido. Aí ele, beleza, e além de ser muito contraditório o que vocês estão pensando aí, galera, eu acho, Sócrates, né, que é melhor a gente não só pensar nas questões da natureza. Vamos pensar nas questões de maior interesse dos seres humanos? Então ele mudou também o assunto. Não é que na época de Sócrates, os filósofos não discutiam arqué, não. Continuavam discutindo arqué, assim como o período pré-socrático. Mas o principal assunto deixou de ser o arqué. Deixou de ser o devi, deixou de ser a physis. O principal assunto passou a ser questões humanas. Principalmente relacionadas à política, principalmente relacionadas à ética, principalmente relacionadas a técnicas de persuasão. Que é exatamente na época de Sócrates, aqui nesse período socrático,
que surgem aqueles filósofos que a gente já conversou, por isso que eu não vou tratar da mesma forma como eu tratei, chamados sofistas. Então, os sofistas surgem aqui em Sócrates. Lembre que Sócrates, Platão tinham raiva dos sofistas, Aristóteles tinha raiva dos sofistas, mas Aristóteles, no meu ponto de vista, fazia o que os sofistas faziam. Beleza? Mas é nessa época de Sócrates onde ele diz, ó, esses assuntos aí discutindo a natureza é bacana, mas bora discutir coisas que tem mais sentido para os seres humanos? E essas coisas que tinham mais sentido era a questão da política. E Sócrates era extremamente contrário à política ateniense. Ele diz que era uma política falha, era uma política corrupta, era uma política que alienava. E por conta disso, um dos crimes que Sócrates foi acusado e condenado, foram 3, mas um dos crimes que ele foi acusado e condenado foi de corromper a juventude. Porque quem está no poder, turma, não quer fazer as pessoas pensarem, exatamente para se perpetuar no poder. Então, quem está no poder, se começa a ver as pessoas pensarem, por exemplo, investir em educação, você vê que para. Então, a gente tem uma deputada federal super nova que chegou, quando ela foi eleita, né? Ela foi eleita falando super legal da educação, aparecendo em tudo quanto é canto, e num instante o sistema, no meu ponto de vista, engoliu. Que você não ouve nem muito falar dela, que é a Tabata Amaral, que é até casado hoje com o prefeito de Recife, né, que é um bem novinho. E aí, pessoal, isso é a retórica, Maria Clara. E aí, pessoal, ou seja, quando você vai dar educação, ensinar as pessoas a pensarem, acaba que quem está no poder quer se perpetuar no poder e não quer que as pessoas questionem o sistema político. E era o que Sócrates fazia muito. Então, veja a Rainha Elizabeth, se você assistiu The Crown, você viu quantas e quantas polêmicas passou, né, a coroa e continua se sustentando até hoje. Se você vê, por exemplo, aqui no Brasil, no meu ponto de vista, continua havendo a política do pão e circo. Então, ao invés, por exemplo, de desenvolver as habilidades das pessoas, para as pessoas conseguirem ter uma profissão que dê uma renda melhor e uma dignidade de vida melhor, as pessoas são esquecidas na favela, que é um amontoado de gente. Aí dá R$250, que não dá para comprar nem metade na cesta básica, né? Dá o peixe, e nem ensina a pescar, mas dá o peixe. Não sou contra o auxílio emergencial, tá? Não sou contra. Só estou falando que a política de longo prazo não existe para essas pessoas. Então, as mesmas pessoas que eu visito na favela e que eu vou já visitar, estão lá. E passam um dia, né? A maioria, pelo menos o que eu vejo, fica deitado na rede, fica conversando, fica em casa, porque não tem emprego, não tem oportunidade de se qualificar. Então, vem essa política de dar o pão, né, que é dar esses R$250, não sou contra auxílio emergencial, repito. O que eu sou contra é não ter uma política a longo prazo que ensine essas pessoas a pescar. É isso que eu estou dizendo. Mas, enfim, aí é outra discussão. E, ao mesmo tempo, aqui no Brasil, tem uma série de diversões que é o circo. Tem o BBB, nada contra, enfim. Tem também os jogos de futebol toda quarta, todo domingo, que são coisas que vão fazer a gente esquecer da realidade política. Então, se eu te perguntar, por isso que se diz, quem foi o último vereador que você votou? Ninguém sabe. Ou quem sabe, é um número reduzido que sabe. O que é que o teu vereador, que você sabe, então, que votou, qual foi o último projeto dele? Você tem acompanhado a atuação de quem vocês votaram? Porque eu, Cine Soares Filho, eu não tenho. Eu sou muito honesto aqui para dizer que eu não tenho acompanhado qualquer deputado, qualquer senador que eu votei, o que é que ele está fazendo ou deixando de fazer. Vocês têm? Porque eu acho que a maioria não. Ou seja, a gente entra muito, a gente está dentro de um sistema onde todos nós estamos completamente alienados do que está fazendo. E a ideia é que isso se mantenha. Por quê? Porque quem faz esse governo, quem gera a vida pública, são pessoas que estão no poder e eles querem continuar no poder. E eles jogam na nossa cara que realmente o sistema está errado e aí não se faz nada. É só você ver a questão do Flávio Bolsonaro, né? Sendo processado por rachadinha, por lavagem de dinheiro, e aí o STF faz o favor, né, no STJ, de anular, e aí teve motivos, né, provas contra eles, principalmente interceptação telefônica, depois que foi anulado, que foi a primeira coisa que ele fez. Eu, deputado federal, tenho um salário de R$25 mil, massa, muito bom seu salário. Então eu vou comprar uma mansão de 6 milhões. Galera, de vida, R$25 mil, que é o bruto, em tese, que ele ganha, por 6 milhões de reais de vida, 6 milhões dividido por 25 mil. E veja quantos bilhões de anos vai ser para ele chegar, se ele pegar o dinheiro todo dele e gastar lá. Mas eu vendi meu apartamento do Rio. Ainda assim não faz sentido.
Então, turma, só me mostra, assim, né, pelo menos isso é a minha opinião, você tem todo o direito de pensar diferente, mas só me mostra que a gente está num sistema político que realmente nós estamos alienados. E que tem gente que joga na nossa cara e diz assim, ó, seus bandos de otário. É desse sistema político mesmo. E continua tudo do jeito que está. E Sócrates fez isso. Sócrates ele começou a mostrar a contradição no sistema político. Sócrates começou a mostrar essas fragilidades e começou a fazer a juventude a pensar no sistema político ateniense. Porque esse período de Sócrates, da metade do século V a.C. em diante, é o período que vocês estudaram no terceiro ano, segundo, primeiro, não sei se vocês lembram, do século de Péricles. Então a história grega ela é dividida em vários períodos. Um desses períodos é o chamado século de Péricles, que foi um período de maior desenvolvimento da democracia ateniense. Então, a democracia ateniense, ela estava muito desenvolvida aqui nessa época, e foi o pico. E ele não gostava desse sistema de governo, Platão não gostava, e sobre esse sistema a gente vai conversar mais sobre Platão. Eu só quero que vocês entendam que Sócrates começou a questionar o sistema político, e aí o que é que se faz, como no meu ponto de vista, fizeram com Tabata, fizeram com aquela jornalista, o sistema engole. O sistema, no caso dele, literalmente mata. No outro caso, mata, mas no sentido mais figurativo, né? E aí, turma, ele sofreu uma acusação por 3 crimes, foi condenado pelos 3 crimes, e aí era tão claro que a sociedade ateniense ela não queria condenar o Sócrates, só queria que o Sócrates parasse de filosofar, parasse de perturbar a vida do sistema político, que foi oferecido para Sócrates uma remissão de pena. O que é uma remissão? É trocar a pena dele de morte por outro exílio. Então, Atenas ficou muito claro no julgamento que ele só estava com raiva do Sócrates, não queria matar o Sócrates, não. Então, eles ofereceram Sócrates, vamos fazer assim, você não precisa ser condenado à morte, você foi condenado à morte, mas você pode trocar essa sua pena de morte por uma pena de exílio. E aí você vai ser exilado e nunca mais volta aqui para Atenas, para ninguém nunca mais olhar para tua cara. E ele disse não, porque ele é muito inteligente, ele disse, olha, o que vocês querem é que eu pare de filosofar? E aí tem uma frase dele que é muito conhecida, que diz assim, a vida irrefletida não vale a pena ser vivida. Então, uma vida irrefletida, uma vida sem reflexão, uma vida sem filosofia, não vale a pena ser vivida. Então, ele diz, olha, essa condenação que vocês estão querendo fazer, essa troca de pena, eu vou viver, mas eu sei que vocês querem que eu pare de filosofar, e eu não vou parar de filosofar. Isso ele tinha 70 anos, tá? Quando ele foi condenado à morte, ele morreu. E aí, ele aceitou a morte. E no tempo que ele ficou na prisão, e aí que Platão escreveu um livro chamado Fédon, onde ele discute a imortalidade da alma. É super legal porque Sócrates, pelo menos nos escritos de Platão, Sócrates nunca teve medo da morte, nunca. E ele não tinha medo da morte exatamente porque ele já tinha esse discurso de imortalidade da alma, que começou com Pitágoras. Lembram do orfismo de Pitágoras? Pois é, então ele já tinha esse discurso de imortalidade da alma, e quando ele ficou preso, deixaram ele preso num estabelecimento de segurança mínima. Ou seja, às vezes não tinha nem guarda, diziam, né? Então ele podia ter fugido facilmente. E o único guarda que tinha, os discípulos dele, de Sócrates, os discípulos de Sócrates compraram esse guarda para esse guarda deixar Sócrates fugir. E todo mundo ficou disparado. Sócrates foge. E eles não fujam. Porque na visão dele, ele dizia que pregava tanto a obediência às leis, que se ele fugisse, ele estava desobedecendo a lei e ele estava entrando em contradição consigo próprio. Então lembra que eu falei que talvez o maior objetivo de Sócrates tenha sido evitar a contradição, ou então mostrar a contradição, para fazer com que a contradição não mais existisse? Pois é, então Sócrates, ele quis muito evitar essa contradição, inclusive ele aceitou a morte para não entrar em contradição com tudo que ele tem falado. Aí ele pegou a cicuta e ele voluntariamente tomou e morreu e cumpriu a pena dele. Talvez, se ele nunca tivesse feito isso, talvez a gente não estivesse conversando com ele. Então Sócrates ele influencia e vai continuar influenciando diretamente a nossa vida até hoje. Então até hoje Sócrates influencia a nossa vida e provavelmente ele vai continuar influenciando as vidas dos seguintes, né? E muito provavelmente essa projeção que Sócrates tomou foi exatamente por lendas, né? Eu vou falar da lenda do oráculo de Delfos, por exemplo, com vocês,
mas não só por lendas, mas também por ele ter aceitado esse destino fatídico, né? Que lembra bem assim, e assim, pelo amor de Deus, com todo respeito, eu não quero faltar respeito com ninguém, mas com todo respeito, lembra bem essa injustiça da humanidade o condenando à morte, lembra bem quem? A história, guardadas as devidas proporções e com todo o respeito que eu posso ter, tá? Lembra bem a história de Jesus Cristo, certo? Turma, não quero ofender ninguém. Mas se você pensar, essa história que ele foi condenado injustamente, e ele tomou a cicuta e morreu, e ele vive até hoje entre a gente, é muito semelhante à história de Jesus Cristo. Guardadas as devidas proporções e respeitados todo mundo, pelo amor de Deus, turma. Então, a história de Sócrates, talvez ele tenha se projetado tanto assim por ter aceitado a pena de morte dele. E aí ele morreu quando tinha 70 anos, mas ele vive até hoje. Não é à toa que a gente está aqui, nessa aula, na próxima, conversando sobre Sócrates. Tranquilo, turma? Deixa eu ver aqui o que é que vocês estão falando, tá? Mito, amo. Aí, o Sócrates, né? Bem aqui. Aí o Tiago, ele foi político, né? Não é que ele tenha sido político, Tiago, ele questionou muito a política. Ele, como cidadão ateniense, todo cidadão ateniense poderia ser político, né? Era político porque era democracia direta. Então, se você pensar que ele era cidadão ateniense, e por isso ele podia participar da política, e então foi político, aí tá correto, tá bom, Tiago? Ele se preocupou mais em questionar a política, tá bom? Aí o João Freitas, Sócrates hoje em dia seria colocado como um inconveniente. Não, cara, Sócrates era aquele cara sem amigo, sem nada, seria um cara totalmente colocado de escanteio. E hoje em dia a sociedade, não como fez Sócrates, né, que literalmente matou Sócrates, mas a sociedade, se você pensar, quando alguém chega querendo mudar o pensamento da sociedade, esse alguém figurativamente, né, metaforicamente, ele é morto. Como aconteceu com esses dois exemplos que eu falei, né? E para piorar, ele era feio, né, professor? Para piorar, o pobre era feio ainda. Porque se você tá um bonitinho, por exemplo, sou eu falando aqui um monte de coisa que você não concorda, você diz, o Sidney é lindo, tá, é bonitão, tal, então vamos relevar, né? Mas, rapaz, tem um cara feio aqui, barbudo, nojento, que aí você, mal cheiroso, não tô falando que ele era assim, né, mas tô falando que dizem que ele era assim. E aí, falando um monte de coisa, você não ia gostar. Da América tá dizendo que ele era chato, retórica, e isso era uma das. A gente vai ver a mudança do perfil do cidadão. Arete, turma, significa virtude cívica. Arete, eu vou repetir isso na próxima aula. Mas arete, do jeito que escreve, significa virtude cívica. E arete, antes, né, no pré-socrático, o bom cidadão era o cidadão guerreiro e belo. Então a educação, antes de Sócrates, era feita pelos poetas, que falavam façanhas de grandes guerreiros, aí as crianças todas queriam ser grandes guerreiras para poder depois estar nas poesias. Você vê muito em filme, você vai morrer no campo de batalha e eu vou assegurar que os poetas vão contar muito sobre a sua história. Isso foi o período pré-socrático. Só que no período socrático, com o desenvolvimento maior da democracia, que foi o período de ápice da democracia ateniense, nesse período socrático, o Sócrates, a virtude, né, o arete, essa virtude cívica, o bom cidadão, ele era formado para ser o bom orador. Então, o bom cidadão é que sabia falar em público, ter a arte da retórica, que é o que a Maria Clara está falando. Então, tem essa arte da retórica, e é aqui que surgiu os sofistas para ensinar essa arte da retórica que a gente já conversou sobre os sofistas. Aí, vem aqui a areninha, o auxílio foi mal distribuído, realidade, Ricardo. Fica tranquilo, professor, a gente sabe que o senhor não é contrário ao auxílio, o senhor é apenas inteligente e emoção. Valeu, Ricardo. Obrigado. É porque hoje, cara, é tudo tão louco que a gente, gravando ou não, a gente precisa ter pisando em ovos no que tu vai falar, porque eu sei o que eu quero dizer, só que eu não sei como você tá recebendo. Você que eu digo, não só o Ricardo, né? Todo mundo que tá me ouvindo tá recebendo. Então hoje é muito louco. Uma coisinha assim, tu tem tua vida toda destruída, porque as pessoas têm prazer de destruir a vida dos outros. Eu não sei se eu contei com vocês, mas acho que foi para a turma da noite. Tinha aquele advogado, né, que ele, por acaso, deixou a câmera ligada e fez sexo durante a audiência, e aí isso repercutiu no mundo todo. Foi no México. Aí um amigo meu chega e mostra, aqui, senhor, aqui, ó, vem cá, olha aqui o cara, mostra. Aí eu disse, não, eu não quero ver. Eu já tinha lido a notícia, né? Por que eu não quero ver? Porque eu digo, o que você vai ganhar com isso?
O que é que eu vou ganhar? Talvez a vida do cara já esteja destruída o suficiente para continuar colocando essa corrente para frente. Então a corrente do mal, ela só passa em diante se você permitir. E para mim, eu não ia ganhar nada, nem esse meu colega, para mostrar o cara fazendo sexo. Só ia continuar uma corrente do mal. E aí eu digo, não, eu não quero ver. Então a corrente, pelo menos comigo, acabou comigo. E eu também não estou mostrando para vocês, eu estou só conversando sobre um exemplo para você perceber que quando vier uma fofoca, as pessoas gostam de fazer isso. E gostam de destruir do nada, de graça, a vida do outro. Então é só pegar um vídeo, já tá todo mundo ali filmando tal, aí já compartilha. O que eu vou ganhar em compartilhar uma pessoa fazendo uma besteira? O que eu vou ganhar? Não vou ganhar nada. Mas as pessoas têm prazer disso. Então hoje a gente tem que ter muito cuidado com o que a gente fala, para não ser mal interpretado. E é isso, eu agradeço a sua compreensão, Ricardo. Aí o Cauã disse, não bate a conta. O Cauã, como seria o sistema que engole? Tipo, de que maneira? É só tudo bem, que ela aparecia e não aparece mais. Quantas e quantas pessoas apareciam muito querendo mudar a educação, mudar o sistema político e tal, e não aparece mais. O sistema engoliu, tá engolido, ó. Você não escuta mais nem falar. Então lembre do que era como é o nome da jornalista? A Renata Scheisen. Um negócio assim, é um nome. Se alguém lembrar, bota aí. Eu não lembro o nome dela. E também a Tabata Amaral aparecia o tempo todo. Hoje em dia ela aparece, mas não com aquela força toda, a projeção toda. No meu ponto de vista, foi engolido. Aí o Enoch, não tem ofensa nisso, professor. Eu sei, Enoch, pra você não tem, mas eu não sei pros outros, né? A única diferença é que não ressuscitou, né? E não fez de novo. Enoch, Sócrates, se tivesse vivido nos dias de hoje, teria sido banido das redes sociais. Meu povo, Sócrates já teria, o pobre, ninguém sabe nem onde é que estava Sócrates numa hora dessa, se ele tivesse vivido. Aí teria sido cancelado. É, exatamente isso. Teria sido cancelado. Turma, geralmente eu vou na aula, né, com vocês até 10h45, 10h50, e aí hoje eu vou só até agora, tá? Que a gente tá 10h39, 10h40 mais ou menos, porque eu tô com muita coisa para fazer por conta desse lockdown, tá? Eu expliquei para vocês. Mas não se preocupe que não vai ter prejuízo de conteúdo, tá? Se for o caso, eu compenso um pouco mais depois. O João Freitas, ser engolido é tipo, aos 20 anos, você tá lendo o Manifesto do Partido Comunista, pedindo revolução, e aos 30 você se adapta ao sistema capitalista e tá gordo, tá naquela coisa que você tá só no piloto automático. Você não tá vivendo, você tá só existindo, gordo, trabalhando por um emprego, às vezes, muitas vezes, um subemprego, quando você, muitas vezes, queria uma revolução. É mais ou menos isso mesmo. Beleza? Eu vi esse meme. Show, show, show. Então é isso, turma. Tá na corrida dos ratos. Isso, tá nessa corrida dos ratos, Matheus. Show de bola. Que povo politizado vocês, que povo com consciência. Muito bem. Desenvolva um pouco mais essa consciência que o mundo só tem a ganhar. Aí o Ricardo, e o ministro do STJ, que estava em uma audiência de cueca, foi... Não aconteceu nada, ao mesmo tempo teve um advogado que levou um caramba porque estava de gravata, que não estava usando gravata, né? Show. É isso mesmo. Pois, turma, eu vou parar a nossa aula. Na próxima aula